Olá, seja bem-vindo a este canal. Continuando a série, vamos ler o versículo das Escrituras Sagradas no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Acompanhe na sua Bíblia para você poder comprovar aquilo que a gente está afirmando, ok? Então, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz assim: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizia: olha, é importante, né, que exista heresias, para que aqueles que são de Deus sejam manifestos. Ou seja, a própria palavra de Deus nos diz de que é importante que exista as heresias, para que se manifestem aqueles que são de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, queridos, concernente às sutilezas do erro, ok? Tudo aquilo que é mais fácil de obter conhecimento, nem sempre é o verdadeiro, tá? Então, o mal da sutileza é isso, que ela é mais fácil de enganar, né? Quando nós exploramos a lógica e a razão, muitas vezes, né? Então, devemos sim nos preocupar com as heresias. A palavra de Deus, ela é bem clara concernente a esse assunto. Bem, estávamos comentando no vídeo anterior um assunto muito importante, e continuando este assunto, que é sobre os decretos de Deus, as determinações bíblicas, e como as determinações bíblicas, elas são diferentes das determinações pagãs, ok? É isso que o pastor Ariovaldo Ramos não sabe distinguir, né? E também a reboque vai o Harry Alves, que colocou o seu vídeo no seu canal, né? Então, sobre decretos, né, ou determinações bíblicas, poderíamos dizer que estamos nos referindo à sua determinação, que é encontrada em várias traduções da palavra de Deus, tá? É bem verdade que nossas traduções em português, muitas vezes elas não revelam a verdade sobre esse assunto, tá? Suprime, né, a verdade sobre este parecer. Mas quando nós recorremos às Escrituras Sagradas, no Salmo 2, por exemplo, no verso 7, está escrito o seguinte: recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, os decretos são uma realidade bíblica. Quando você vai para o Salmo 119, verso 48, você pode conferir também que está lá falando sobre os decretos, determinações de Deus, ok? Daniel capítulo 4, versículo 24, você pode parar esse vídeo e ir lá conferir também no hebraico. Então, o que nós entendemos é que muitas vezes as nossas traduções, elas são infelizes, né, no que quer passar o texto, no que quer passar a informação bíblica. Mas existem as determinações, sim, as determinações bíblicas, diferente daquela determinação de que Ariovaldo Ramos, ele confunde, ok? Olha, se presidentes, né, conseguem realizar decretos, por acaso Deus não poderia fazer? Né? Pense nisso. O grande problema dos apologetas arminianos, né, seria eles, quando vão falar sobre os atributos de Deus, eles só falam sobre o amor de Deus, ok? Mas não é só eles que falam sobre o amor de Deus. O ímpio, por aí, nas redes sociais, na mídia, eles falam sobre o quê? O amor de Deus. Eles se esquecem dos demais atributos de Deus, né? Se esquecem de falar que também Deus é ira. Um dos atributos de Deus é a sua ira, né? É um dos seus atributos, né?
Então, por toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se pode ver os decretos de Deus, conforme eu li para vocês aqui, tá? Até mesmo em Efésios capítulo 3, verso 11. O que significa determinações bíblicas, não pagã? Vamos diferenciar determinações bíblicas da determinação pagã, ok? Ou seja, determinações ou decretos seriam a sua vontade. Se você pudesse resumir, você poderia colocar decretos igual sua vontade. Tá? Faz parte, então, dos atributos de Deus também os seus decretos. Infelizmente, os apologistas sinergistas, assim como a maioria das pessoas, são relutentes em ver a Deus como um Deus de ira. Observar na Bíblia um Deus de ira. Eles só conseguem ver o Deus de amor. Contanto que falar da ira de Deus também é uma grande verdade bíblica. Né? Devemos ressaltar que quando falamos da ira de Deus, não estamos nos referindo à ira humana. Tá? Pois a ira de Deus não é como a ira humana. É diferente. Ok? Na maioria das vezes em que ficamos com raiva, estamos ofendidos, né? Permitimos que o nosso orgulho humano se interponha em nosso caminho. Isso é reflexo de um coração mau que nós temos. Tá? Isso é reflexo da nossa depravação. Ok? Mesmo quando estamos revoltados por motivos justos, tá? Nossa própria pecaminosidade costuma poluir a nossa raiva. Ok? E é por essa razão que não devemos poluir o nosso conceito da ira de Deus. Tá? A ira de Deus, ela é pura, ela não é maculada pelo pecado, são realidades diferentes, a ira do homem e a ira de Deus. Tá? Um exemplo de ira santa foi quando Jesus, com seu chicote, expulsou as pessoas ali do templo, os animais também, né? Além de virar as mesas, né? Porque o nome de Deus estava sendo desonrado. Nós vemos aqui na palavra de Deus, podemos observar, e você pode conferir, não acredite no que eu estou dizendo, confira na Bíblia, querido. Tá? Confira na Bíblia. É isso que você tem que fazer. Em João capítulo 2, versículo 13 ao 16, diz assim no capítulo 2 do Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 2, verso 13 ao 16. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. Ok? E disse aos que vendiam pombos: tirai-os daqui, e não façais da casa do meu pai uma casa de venda, né, de comércio. Ou seja, o que Jesus faria hoje, né, com as pessoas como Edir Macedo, né, R.R. Soares, né, Valdomiro Santiago? O que Deus faria, hein, se visitasse o templo deles, né? Estariam fazendo de Deus comércio? O que você acha? Bem, além de a ira de Deus ser pura, ela está relacionada exclusivamente com a sua justiça. Deus nunca comete erros ao exercer a sua ira. Ok? Eu não sei por que as pessoas têm medo de falar sobre a ira de Deus. A partir do momento que nós entendemos que a ira de Deus é santa. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, dos céus se manifestam a ira de Deus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, você pode conferir tudo que eu estou dizendo na sua Bíblia Sagrada. Quando nós vamos em Naum, capítulo 1, Naum, livro dos profetas menores, capítulo 1, versículo 2.
O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Verso 6 diz o seguinte: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Então, são textos que parecem que os apologetas arminianos se esquecem da Bíblia Sagrada. Parece que não existe esses textos na palavra de Deus. Você abre Isaías capítulo 13, por exemplo, né? Capítulo 13, versículo 9. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Por que que os defensores do arminianismo não leem esses textos? Por que você não vê os vídeos comentando sobre esses textos? É porque eles, infelizmente, né, esses apologistas, esses canais que você vê por aí, eles não querem pregar o que verdadeiramente a Bíblia mostra. Ok? Então, o que nós temos que fazer com a destruição, por exemplo, de Sodoma e Gomorra? Vamos tirar das páginas das Escrituras e dizer que não existe? E tantas outras atitudes de Deus, ao meio de tanto caos, de tanta destruição, continuam a ser atitudes justas. Deus não comete injustiça. É simples, é só você se render à Bíblia Sagrada. Quando você lê, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, o que diz aí, o Sr. Harry? A sua Bíblia, né? O que se diz aí na sua Bíblia aí, o Temi Lima, Elias Soares, Ezequiel Gomes, o que diz aí na Bíblia de vocês? 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. O que está escrito aqui, senhor Ariovaldo Ramos? Pecando Deus contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Os filhos de Eli cometiam sacrilégios no templo judaico. E diz a Bíblia, nesse verso de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, que o Senhor os queria matar. Que Senhor é este? É o Senhor da Bíblia. É o Deus judaico-cristão. Então, por que vocês ignoram esses textos? Porque vocês têm medo de acreditar que Deus é um Deus de ira também? Interessante isso. Esses textos são evitados, né, por esses militantes aí, Ariovaldo Ramos, Harry, toda essa galera aí, e eu não sei por quê. Esses textos são totalmente proferidos pelos neo-ateus, eles gostam de citar esses textos, mas vocês que são evangélicos não gostam. Tem medo dos textos? Tem medo de ser confrontado com as escrituras sagradas? Vocês não pregam mais aqueles sermões verdadeiros que Jonathan Edwards, por exemplo, proferiu no dia 8 de julho de 1741, que tinha por título Pecadores nas mãos de um Deus irado? Né? Por acaso Jonathan Edwards, se pregasse esse sermão hoje, hein, ele seria excluído, né, de muitas denominações atuais, não é isso? Porque as pessoas não querem mais saber do Deus bíblico, do Deus que se apresenta tanto no Antigo como no Novo Testamento. Né? As Escrituras retratam um quadro da ira de Deus completamente terrível e horripilante. Ok?
Mas as igrejas de nossos dias suprimiram a verdade bíblica e se silenciam sobre o julgamento e a doutrina do inferno. Né? Uma das maiores tendências dos evangélicos atuais é acreditar na heresia chamado aniquilacionismo, a heresia teológica em que os ímpios deixarão de existir após esta vida, do qual é pregado o canal do Evangelho Underground. Né? Não é só Harry Alves que acredita nesta heresia. Alguns líderes evangélicos influentes, tá? Como Rob Bell, por exemplo, né? Autor do livro O Amor Vence, né? Mais de 300 mil cópias vendidas, né? Porque, logicamente, só fala do amor de Deus, que é bem melhor do que falar, né? De um dos atributos de Deus também, que é a sua ira, né? A sua ira santa. Então, logicamente, canais como o do Harry vão continuar crescendo, livros, né? Do Rob Bell vai também continuar vendendo, porque, afinal de contas, é importante falar só do amor de Deus. Contanto que a ira de Deus também faz parte dos seus atributos, tá? E a ira de Deus é diferente do homem. Não há como repudiar o inferno como uma verdade bíblica. Né? Como disse C.S. Lewis, ao que ele disse, olha, vou ler para vocês aqui. Não há doutrina que eu mais gostaria de remover do cristianismo do que essa, ou seja, do inferno. Se tivesse meu poder remover, eu removeria essa doutrina. Mas ela tem total apoio das escrituras e da razão. Né? Uma mulher também teóloga muito conhecida aí fora, né? Dorothy Hines, ela disse o seguinte: não podemos repudiar o inferno sem também não repudiar o Cristo. Certo? Então, a gente tem que entender que nem sempre doutrinas que nos agradam, que estão dentro da lógica, que estão dentro da razão, né, que são realmente bíblicas. Fé e razão precisam, de fato, andar juntas. Né? Não são duas coisas incompatíveis. Tá? Para o cristão, as duas coisas são essenciais para construir uma visão do mundo sólido, mas com a ajuda de Deus. Não deixando que somente a lógica que reine, que seja a rainha. Nós temos que entender que em muitas passagens não existe a lógica como única interpretação. Porque se você for seguir a lógica, você não vai acreditar que Jonas foi engolido por um grande peixe. Você não vai acreditar na história do Mar Vermelho. Você não vai acreditar, e também, logicamente, no inferno. Tá? No inferno de fogo. Ok? Existem sutis e ambiciosas teorias que se aventuram a conciliar a posição isenta de risco, né, da providência com a ideia de uma ação humana não determinista, que foi feita por algumas pessoas, como, por exemplo, um jesuíta católico chamado Luiz de Molina, que viveu de 1535 em diante. Né? A sua opinião, né, ela foi recentemente ressuscitada, né, por filósofos cristãos, como, por exemplo, Alvin Plantinga, né, que tem recebido uma imensa atenção. Né, o molinismo ele vai crescer entre os pentecostais, é inevitável, porque as pessoas realmente elas não estudam a Bíblia como deveria estudar. Vale salientar também que Jacó Arminius, ele bebeu também de fontes da interpretação do jesuíta católico Luiz de Molina, tá? Existem várias provas sobre esse fato. Agora, a questão é também que Harry Alves, ele colocou o vídeo de Ariovaldo Ramos, que se diz ser um calvinista que, na verdade, não entende, tá, decretos, determinações bíblicas, providência, faz uma confusão imensa, né? Como nós podemos ver em alguns vídeos aí que eu posso colocar para vocês, mas ele não entendeu o próprio calvinismo, tá? Então o Harry Alves colocou lá no canal dele porque achou da hora, bacana, legal o que ele está dizendo lá, porque bate logicamente com a lógica, né, antibíblica que ele segue, ok? Então veja, então, observe agora
2 vídeos que eu vou colocar aqui para você ver, onde a lógica é explorada pelo molinismo e até o molinismo sendo recomendado pelo Harry Alves. Dá uma olhada aí. Não, é muito filosófico, sim, muito filosófico não quer dizer que molinismo é filosofia. O molinismo ele se vale bastante da lógica, certo? É um sistema lógico, mas que não prescinde da Bíblia, pelo contrário, é a partir do que a Bíblia revela, a partir do que a Escritura diz, e não podia ser diferente, gente. É isso que nós temos que tentar pesquisar. Por exemplo, já citei, existe o molinismo, né? Entre calvinismo, arminianismo e molinismo, o molinismo não é apenas melhor e mais viável, mas é infinitamente melhor e mais viável contextualizadamente falando, né? Estude mais acerca disso, né? Depois a gente conversa mais sobre esse assunto. E aí, observaram que há pessoas, há pastores que se tornaram molinistas porque a lógica é explorada. É mais lógico do que o monergismo, não é? Então, o arminianismo, o molinismo é mais lógico do que o evangelho monergístico, então eu vou aceitar o que é mais lógico. Da mesma forma, o Harry também, né, ele acha que o molinismo é muito mais bíblico, né, do que praticamente a doutrina, né, dos reformadores, ok? Então, como demonstrado nesses 2 vídeos que eu coloquei para vocês, a lógica católica ela é explorada, tá? Então, o Harry ele é iludido sempre por essa lógica, pela retórica da lógica, né, em assuntos bíblicos. Né? Ele prefere aderir ao catolicismo, né, jesuítico, né, porque é católico. Né? O entender de Luiz de Molina, ele era um padre católico, né? um jesuíta católico. Né? Então, na verdade, não é que o determinismo é a mãe de todos os males, conforme diz Ariovaldo Ramos, né? Mas é usar sempre a lógica para interpretar as escrituras, é que às vezes não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Né? Essa pergunta aqui, Pastori, é uma pergunta que muitos fazem essa pergunta. Diante de tudo que você falou, como explicar que Deus está no controle? Deus não está no controle do mundo, Deus está no controle da história da salvação e interfere todas as histórias paralelas para impedir que a história da salvação corra risco de continuidade.